um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pelas pessoas que acham que cuidar em estruturas residenciais para pessoas idosas, vulgarmente conhecidas como lar de idosos, é sobretudo cumprir regras, servir refeições a horas, garantir a saúde física, manter corpos e instalações limpos e ocupar o tempo dos residentes. Este foi o post que publiquei a semana passada e não tardaram os comentários. Um deles que me prendeu foi este, e cito: "Foi por isso que me despedi. Lutei muito e enquanto fui diretora técnica conseguia dar um pouco mais de carinho e amor a quem lá estava, mas a bater sempre de frente com a direção. A explicação deles era que eu geria com o coração e tive de sair porque fiquei doente, muito doente. Conseguiram destruir o meu sonho profissional de cuidar de quem já cuidou. Desculpem o desabafo. O meu conselho é continuar a lutar contra este desumanismo. Parabéns. Parabéns a todos os que continuam a lutar pela qualidade de vida e direitos dos mais velhos. Gratidão." Olá, como é que estão? Eu sou o Ricardo Crispim e sejam bem-vindas e bem-vindos ao 25º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. Construir pontes é, para um engenheiro civil, talvez dos exercícios mais aliciantes. Não será menos desafiante para alguém que trabalhe em equipamentos ou serviços sociais. Se no primeiro caso se engendram projetos de engenharia civil e planos de obras, no segundo caso são os egos, as histórias, os status, que numa dança mais ou menos sincronizada se tentam gerir a bem do bem comum. Ora, para o menu de hoje trago um assunto difícil, um assunto falado com pinças, muitas pinças. Hoje o tema é a construção de linguagens comuns entre diferentes níveis hierárquicos dentro de uma organização social. Nos equipamentos ou serviços sociais, as lideranças nem sempre são coincidentes. Gerar harmonia numa banda de tocadores de vária ordem, que é como quem diz, e de uma forma muito particular para o episódio de hoje, entre provedores, presidentes e proprietários e as direções técnicas, é, na generalidade dos casos, um exercício altamente desafiante. Poderia dizer que estamos perante 3 tipos de abordagens relacionais entre estes agentes: abordagem da força, abordagem da confiança e abordagem co-liderança. A abordagem da força foca-se apenas num aspecto. É o provedor, presidente ou proprietário quem manda, numa lógica de chefia de cima para baixo, com imposições e limitações irrazoáveis e injustificadas. Nesta abordagem, é como se o profissional que assumiu a direção técnica abdicasse de porções ou da totalidade do que aprendera na universidade ou no Politécnico. A experiência da inatividade forçada manifesta-se num distanciamento dos valores da sua profissão e, em alguns casos, do seu próprio eu. Estes profissionais deixam de ter a certeza de si, tornam-se alheios à profissão que escolheram e, quando o horizonte se estreita, surgem os dilemas difíceis. Resistir e garantir o salário, mesmo com um projeto profissional completamente esvaziado, ou partir, em busca de coerência profissional e pessoal. Em alguns casos, a desmotivação é tão profunda que leva à saída definitiva da profissão. Infelizmente, conheço mais casos destes do que gostaria. A abordagem da confiança é o oposto da anterior. Nesta abordagem, o provedor, presidente ou proprietário confia quase cegamente, delega e respeita o espaço de autonomia técnica e de gestão do profissional que ocupa as funções de direção técnica. Mas atenção, confiar não significa desaparecer nem se ausentar parcial ou totalmente.
O papel de quem lidera institucionalmente mantém-se, só que aqui este papel é exercido a partir da retaguarda, acompanhando, validando e apoiando o trabalho da direção técnica sem interferências desnecessárias. Em resumo, quem toma a dianteira da gestão do dia-a-dia, quase na sua plenitude, é a direção técnica. Por fim, a abordagem co-liderança. É talvez a mais desafiante e, por isso mesmo, a mais progressista e, creio eu, mais transformadora. Em vez de se posicionarem como agentes separados e hierarquizados, os vários níveis de liderança assumem uma lógica de parceria responsável. Provedores, presidentes ou proprietários e direções técnicas reconhecem as suas limitações e quão bem resolvidas as pessoas têm de ser para as reconhecer. Reconhecem as suas competências específicas, mas também as suas interdependências. Trabalham juntos, decidem juntos, aprendem juntos. Esta abordagem implica mais reuniões, mais escuta ativa, mais negociação. Mas os ganhos são evidentes. As decisões são mais sólidas, mais alinhadas com a realidade e com os valores da organização. A liderança torna-se uma prática relacional e não apenas uma posição formal. Esta é a abordagem das pontes, onde as margens se unem para criar caminhos comuns. E quando isto acontece, os impactos fazem-se sentir a todos os níveis. No bem-estar das pessoas cuidadas, na motivação dos profissionais e na credibilidade institucional perante a comunidade. Bom, para a rubrica Todos Somos Poucos de hoje, para nos ajudar a perceber como ser um engenheiro de pontes em equipamentos ou serviços sociais, convidei o Dr. Hélder Geraldes. O Hélder é psicólogo, sendo membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É pós-graduado em Gestão de Equipamentos e Serviços para Pessoas Idosas, atuou no programa Escolhas e tem uma vasta experiência como coordenador e gestor de qualidade em respostas sociais, quer para a população infantil, quer para a população mais velha. Com este percurso tão diverso e sólido, lancei-lhe uma pergunta central para o episódio de hoje. O que é preciso para que haja uma linguagem comum, ou pelo menos convergente, entre provedores, presidentes ou proprietários e as direções técnicas? Quem é que beneficia? O que é que se ganha quando há este encontro entre lideranças? E o que é que se perde quando isto não acontece? Vamos então ouvi-lo com toda a atenção. Olá, Ricardo. Em primeiro lugar, deixa-me agradecer a oportunidade de estar aqui no teu podcast e principalmente a oportunidade de poder partilhar com o teu vasto auditório algumas reflexões sobre o envelhecimento. A questão que me colocas é mesmo central. Quando se fala em gestão de organizações, especialmente em instituições como IPSS, fundações, misericórdias ou até mesmo empresas sociais mais estruturadas. Quando falamos da necessidade de uma linguagem comum, ou pelo menos convergente entre as direções institucionais e as direções técnicas, sobretudo em instituições sociais e nos serviços dedicados ao envelhecimento, estamos a falar de algo que é essencial para garantir a qualidade, a dignidade do cuidado prestado às pessoas mais velhas. Quando falamos de provedores, presidentes, proprietários, ou seja, as pessoas com responsabilidades máximas, estratégicas e depois as direções técnicas que estão no dia-a-dia da operação, estamos a falar de dois mundos que muitas vezes não falam a mesma língua. E isto porquê? Eu penso que é porque têm algumas perspectivas diferentes, com prioridades diferentes e muitas vezes formações e até experiências distintas. Acho que é fundamental para que haja uma linguagem comum ou pelo menos convergente entre estas partes. Acho que é preciso criar espaços reais de comunicação. E aqui não estou a falar mesmo de reuniões agendadas ou de relatórios partilhados. Estou a falar de uma cultura de escuta ativa e diálogo contínuo, para que haja uma melhoria contínua na prestação do cuidado à pessoa. É preciso que os líderes institucionais compreendam, por exemplo, que as direções técnicas têm real impacto na sustentabilidade global da instituição. Mas também julgo que é importante que as direções técnicas compreendam que existem decisões estratégicas que, mesmo não sendo as ideais do ponto de vista técnico, podem ser essenciais para a sobrevivência da instituição ou para o crescimento da organização.
Mas mais do que isso, também acho que é preciso um alinhamento em termos da missão, dos valores, da visão da instituição. Se todas as partes tiverem claro qual é o propósito da organização, e para mim passa muito pelo o cuidado centrado na pessoa, o que é que se quer alcançar a médio e a longo prazo, então é mais fácil encontrarmos aqui pontos de convergência. Epá, e atenção, isto não significa que todos pensem da mesma forma ou que não haja conflito. O conflito pode até ser saudável quando é gerido de forma construtiva. O problema é quando há muros entre setores, quando cada parte defende o seu território, entre aspas, e não temos pontes, não existem pontes entre setores. É aí que eu acho que os líderes têm que intervir e intervêm e colocam todas as áreas a convergirem para o mesmo objetivo, um objetivo que considero fundamental, que é o cuidado e a qualidade de vida dos residentes ou das pessoas que usufruem dos serviços, seja em contexto de ERP, centro-dia ou de SAD. Por isso é tão importante trabalhar esta convergência, criar aqui uma linguagem comum, não é uniformizar tudo nem transformar presidentes em técnicos ou técnicos em gestores. Eu acho que antes de mais, como disse antes, é criar pontos, é reconhecer que todos têm algo a trazer. A visão institucional, a ligação à comunidade, o conhecimento da realidade local, mas também o saber técnico, a responsabilidade ética, a experiência prática do dia-a-dia, o contacto direto com os utentes. Perguntas também quem é que beneficia quando há esse encontro da linguagem. Bem, eu acho que toda a gente. A organização torna-se mais coesa, mais eficaz, mais ágil. Os residentes, que são as pessoas aqui mais vulneráveis, acabam por ter um serviço mais qualificado, mais humano, porque não há desencontros entre aquilo que é decidido no topo e o que é executado na base. Ou seja, os colaboradores também se sentem mais motivados porque veem coerência na gestão. E acho mesmo que os órgãos diretivos também ganham, porque passam a tomar decisões mais informadas com base na realidade concreta do terreno e não nas abstrações ou apenas em números que lhes chegam para tomarem algumas decisões. Por outro lado, aquilo que se perde quando não há essa convergência, eu acho que é imenso. Primeiro, perde-se tempo que são em reuniões intermináveis a tentar remediar mal-entendidos, tempo em retrabalho, tempo em justificar o que podia ter sido prevenido com um simples alinhamento inicial. Depois, perde-se também alguma motivação. As equipas técnicas sentem-se que estão a remar contra a maré, os dirigentes sentem que as suas orientações não são levadas a sério e cria-se aqui uma espécie de desgaste invisível que mina a cultura organizacional. Acho que também se perde algum impacto. Uma organização onde a comunicação fluida entre as várias lideranças é uma organização que não consegue inovar, que está sempre a reagir em vez de agir, e isso hoje em dia, com todos os desafios e sociais e económicos que enfrentamos, pode mesmo ser fatal para a sustentabilidade da instituição e cada vez mais defendo que em contexto de ERP, principalmente, o trabalho deve ser preventivo e não reativo. Podemos evitar muitas situações que possam prejudicar o cuidado aos residentes. Portanto, mais do que processos ou manuais, o que é preciso é mesmo criar uma cultura de confiança onde haja espaço para o diálogo, para a dúvida e para o reconhecimento mútuo das competências, das limitações de cada parte. E isso não se constrói de um dia para o outro, mas começa com pequenas ações, com escolhas conscientes e, sobretudo, com humildade de todos os lados. E assim, acho que convergindo as ideias, conseguimos ter um melhor cuidado na prestação dos serviços às pessoas idosas. Obrigado, Hélder, pelo teu contributo lúcido e cirúrgico. Ficou claro que mesmo partindo de perspectivas diferentes, é possível um alinhamento entre as lideranças com responsabilidades máximas e as direções técnicas. Talvez se existissem espaços reais de escuta ativa e uma boa dose de humildade de todas as partes. O Hélder também nos lança um convite para a análise crítica de algo que há muito se guarda nos recantos mais sombrios dos corredores e dos gabinetes fechados. A ideia de que seria bom que provedores, presidentes ou proprietários fossem iguais às direções técnicas e vice-versa. Errado.
A questão não está em igualar papéis. Ninguém precisa de ser o outro. O que é refrescante ouvir por parte do Helder é que o conflito, quando assente numa troca saudável de ideias, pode ser gerador de gramáticas de ação comuns. Gramáticas que não ofuscam, mas antes permitem decisões concretas, centradas nos desafios reais das pessoas. E o que é que se perde quando estas gramáticas são corrompidas por egos ou pelo cansaço? Perde-se tempo a defender mal-entendidos, confundem-se prioridades, porque nestes momentos o mais importante deixa de ser o bem coletivo e passa a ser a defesa das ideias individuais a qualquer custo. E quem é que paga a fatura? Inevitavelmente, as pessoas adultas mais velhas e também os profissionais. A ação transforma-se em reação e a prevenção dá lugar à gestão de guerrinhas. E com isto, deixo uma pergunta a propósito do comentário ao post que serviu de início à reflexão de hoje, que sei bem porque a faço, mas para a qual ainda não tenho resposta. Estarão as lideranças com responsabilidades máximas dispostas a ceder? E se não, até quando estarão as direções técnicas dispostas a resistir? E por hoje é tudo. Eu volto no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão para mais uma conversa com quem pensa, questiona e desacomoda o nosso olhar sobre os envelhecimentos e as velhices. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões e por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até breve.